Vamos lá então com a segunda questão mais tranquila de toda a prova do Enem 2022. Segunda questão pelos relatórios dos microdados do INEP, certo? Então vamos lá. A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que um indivíduo tende a viver a partir de seu nascimento, considerando dados da população. No Brasil, esse número vem aumentando consideravelmente, como mostra o gráfico. De 2008 até 2013, 72,78, 73,09 e assim vai indo até chegar em 2013, 74,23. Tá bom, não falou nada tão importante lá em cima, então vamos aumentar as coisas que nos interessam. Aqui está o gráfico com os elementos. Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas em 11 e 13. Em 12, foi a média entre 11 e 13, tá? Suponha que esse fato também ocorreu em 2013, em relação às esperanças de vida de 12 e 14. Então, em 14, nós temos que a média entre 14 e 12 é o 2013. Caso a suposição feita tenha sido confirmada, a esperança de vida ao nascer no Brasil em 2014 terá sido em ano igual a quanto? Muito bem. Então, primeiro, eu vou falar da forma como eu acredito que o mundo resolveu essa questão. Afinal, ela foi a segunda mais acertada da prova. A segunda mais fácil da prova, não a segunda mais acertada. A segunda mais fácil de todas. Eu acredito que o pessoal parou e deu uma olhada. 72,78 passou para 73,09. Poxa, aumentou bem pouquinho. Do 78 até o 73 teria 22. Com esses 9 aumentou 0,31. Daqui para cá aumentou de novo 0,31. Daqui para cá 4, 5, 6, 7 aumentou 0,37. Daqui para cá aumentou 67, 77, 87, 90, 20, 0,27. 0,28, melhor dizendo. Aumentou 0,28. Aqui aumentou quanto? 0,5 com 23, 0,28 de novo. Está aumentando 0,28. Então, se aqui aumentar de novo algo pouquinho, 74,23, aumentar esse 0,28, 8,3, vai dar 8, 9, 10, 11, foi 1, vai dar 5, e aqui 74,51. Ah, beleza. Tá aí. Resposta correta, letra B, Brasil. Eu acredito que foi isso que o pessoal fez. Porque aumentou um pouquinho, vai aumentar um pouquinho de novo. Não vai continuar 74,23 porque aumentava aumentando uns pouquinhos. Eu estou falando da lógica que as pessoas usaram para resolver. Não tem como ter ido para 78, tu concorda comigo? Porque o aumento... Aí aqui teve 4 com 73. Aí o próximo é 74, alguma coisinha a mais. O único que tem 74, alguma coisinha a mais é a letra B, Brasil. Gente, eu não tenho dúvida que esse foi o raciocínio usado para marcar a resposta correta dessa questão. E não pensamentos matemáticos, usando aquilo que ele fala da média. Eu acredito que ela foi marcada como correta, ela foi fácil porque teve um grande número de acertos e porque o pessoal pensou desta forma. Não tenho dúvida que foi isso que aconteceu. Sor, mas tu indica, a minha meta não é acertar só 2 questões da prova, a minha meta é fazer 900 pontos. Beleza. Se a tua meta é fazer 900 pontos, o enxergar essa lógica de que aumentou pouquinho é extremamente importante. Por quê? Porque tu não tem tempo a perder. Então, se a pessoa enxerga isto, maravilha. Foram pequenos aumentos, não vai continuar aparelho e depois não vai ir para números extremamente distantes. Certo? Depois, lá no final da prova, sobrou tempo, volta e faz uma análise mais profunda, mas se sobrar tempo. Ok? Não tem nada assim nas entrelinhas que seja muito complicado, que merece um detalhe de leitura. Eu vou conversar sobre isso com vocês várias vezes. Bom, mas vamos lá, vamos usar o pensamento matemático mesmo. Aqui, ó, em 2014, houve um certo valor aqui que eu não sei qual é. Mas ele me disse que, suponha que esse fato da média, ó, a média registrada anterior e posterior ao 12. Então a mesma coisa, em 13 foi a média entre 12 e 14. Gente, então ele está me dizendo que esse cara aqui, ó, é a média entre esses dois. Como é que se calcula a média entre duas coisas? Somamos e dividimos por 2. Então quer dizer
que esse 74,23 é a média entre esses dois, ou seja, 73,95 mais o x que eu não conheço, tudo dividido por 2. Então, esta seria a forma matemática de resolver. O termo é a média entre o anterior e o posterior. Tá, e como é que eu resolvo? Bom, esse 2 está dividindo todo mundo, a gente diz na linguagem coloquial que ele passa multiplicando. Matematicamente, nós falaríamos, multiplica os dois lados por 2. Tá? Então, esse 2 passou para cá. E agora, isso aqui que está como mais 73,95, passaria como menos. E nós teríamos o valor de x, que é exatamente 74,51. Bom, quem acertou só 2 questões da prova, só 2, e fez a 1 do vídeo 1 e essa questão do vídeo 2, gente, já está com 411 pontos. 411 pontos. Mas, eu acertei só 2, mas foram outras 2, errei essas 2. Bom, se tu errou essas 2 e acertou outras 2 quaisquer, provavelmente tu vai se manter naquela pontuação de que não acertou nada. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? Na faixa de 337 pontos foi o que aconteceu nessa prova. Quem errou essas 2 deve ter ficado por 337. Quem acertou essas 2, 411 pontos. Muito ponto a mais, certo? Isso vai ficar claro mais tarde para vocês.